Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e hoje eu queria ter uma conversa um pouquinho mais séria com você sobre o nosso baixíssimo índice de leitura. Segundo a última pesquisa do Ibope de 2016, quase metade da população brasileira simplesmente não lê. Tem algum tipo de aversão, medo ou desinteresse completo pela leitura, pelos livros. Eu queria conversar sobre isso com você e sobre caminhos, maneiras de fazer com que outras pessoas desenvolvam o mesmo tipo de paixão e vontade que eu e você temos de ler. Vontade e paixão pela leitura, pelos livros. Vamos fazer assim? Enquanto a vinheta rola, você vai pensando no que foi que te deixou tão apaixonado assim pela leitura. E será que isso também serve para ser utilizado com outras pessoas, para fazer com que nós brasileiros leiamos mais? Segura aí um pouquinho. Ler é a 10ª opção do brasileiro quando você pergunta para ele que tipo de atividade ele gosta de fazer no tempo livre. A televisão, assistir televisão continua sendo a campeoníssima nacional nesse quesito, embora isso venha perdendo terreno nos últimos anos, principalmente para a internet, para as redes sociais como o Facebook, o Twitter e o YouTube, às vezes até para o WhatsApp. 60% dos brasileiros que não leem alegam que não gostam de ler, ou não têm paciência, ou têm alguma dificuldade mesmo para ler. Alguns alegam que não têm tempo para ler. Mas será que não ter tempo é realmente uma justificativa válida? Dentre as pessoas que leem, que afirmam que leem, que para pesquisa significam todas aquelas pessoas que colocaram os olhos em um livro, em pelo menos um livro, num período de um ano, especificamente 2015, a média de leitura é de 5,2 livros aproximadamente por ano. O que significa que se a gente somar todas as pessoas que leem e as que não leem no Brasil, a média de livros lidos cai para 2,7. Isso é muito menos da metade do que os nossos hermanos argentinos leem por ano. É isso mesmo, a gente precisa aprender um pouquinho com os argentinos sobre leitura, sobre gosto, hábito de leitura. Agora me conta, você pensou na minha pergunta lá do início? Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que tanto quanto eu seja um apaixonado por livros, por leitura, por ler. E como é que foi que isso aconteceu com você? Eu já contei num vídeo lá atrás como foi que eu me apaixonei pela leitura. Eu já contei que vira e mexe, quando eu era garotinho, antes mesmo de aprender a ler, eu acabava esbarrando com a minha mãe deitada no sofá da sala ou na mesa da cozinha, lendo aquele pacotinho de letras e palavras que eu não sabia direito o que que era. O que eu não contei foi que meu pai também era assim, só que ele não estava sempre lendo livros. Meu pai gostava era de histórias em quadrinhos, especificamente do Cowboy Tex, do Zagor. Lá em casa tinha pilhas e pilhas dessas revistas. E sempre que ele entrava numa banca de jornal e eu estava junto, eu acabava levando para casa por insistência uma revista da Turma da Mônica, uma revista do Mickey e do Donald, mais tarde do Homem-Aranha, do Super-Homem. Eu acredito de verdade que não exista nada mais forte na formação da leitura de uma criança do que o exemplo dos pais, do que o exemplo das pessoas que são responsáveis para ela. Então, a minha primeira razão específica para fazer com que a gente consiga duplicar ou triplicar ou simplesmente multiplicar para as outras pessoas a nossa vontade, a nossa paixão pela leitura é o exemplo. Nesse outro vídeo sobre leitura, eu contei que a vinculação que eu fiz entre as histórias que a minha avó contava para aquele garotinho chatinho que eu era ali do lado da máquina de costura, com os livros que a minha mãe lia deitada ali no sofá da sala, foi um movimento, uma evolução bastante natural para mim. Mas talvez não seja para todas as pessoas. O que me leva ao segundo item dessa minha lista de razões para uma pessoa se apaixonar pela leitura. Eu estou falando do significado, o significado do que é um livro, o significado do que é a leitura. Para mim e para você isso seja talvez bastante óbvio, mas não é para todas as pessoas. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Todo mundo gosta de uma boa história. Todo mundo é apaixonado por um bom filme, um bom seriado. O brasileiro formou um contingente populacional enorme de espectadores de novelas, o que significa de verdade que todo mundo, o brasileiro, gosta de uma boa história. Talvez o que falte seja o entendimento, ou a percepção, ou
o entendimento anterior de que todas aquelas histórias, primordialmente, essencialmente, saíram de dentro de um livro. Se isso não é natural, se essa percepção não é natural para uma pessoa, significa que em algum momento lá atrás nós falhamos nessa significação, nós falhamos nesse entendimento que o brasileiro precisa ter de que uma boa história está por trás daquele monte de linhas, daquela formação meio de grade que são as linhas dentro de um livro. Vários brasileiros, várias pessoas percebem aquelas linhas como se fossem realmente uma grade, uma prisão. O que a gente precisa fazer é quebrar essa prisão, quebrar as grades dessa prisão com a significação inicial, lá atrás, quando a criança ainda está em formação, quando o adolescente ainda está se apaixonando por uma boa série de livros ou uma boa série de filmes, como os Harry Potter da vida, como o Senhor dos Anéis. Significar uma história dentro de um livro, com certeza, é o segundo grande movimento que a gente precisa fazer para que as pessoas comecem a gostar muito mais de leitura. Agora vamos para a terceira dica, ou item, ou sei lá como você quer chamar essa minha lista de razões para se apaixonar pela leitura. Eu vou tomar bastante cuidado para não parecer irresponsável com essa minha dica, que é baseada naquilo que eu aprendi, naquilo que aconteceu comigo, como eu me tornei um apaixonado pela leitura. Eu acredito de verdade que nós precisamos entender e incentivar a leitura desses leitores em formação baseado no seu gosto individual, na sua formação individual, na sua realidade, naquilo que ele realmente gostaria de ler, naquilo que realmente, nas histórias que realmente fariam sentido ou incentivariam essa pessoa. O meu cuidado vai para que ninguém entenda mal, que eu não estou dizendo que Machado de Assis e José de Alencar sejam essenciais, maravilhosos, fantásticos, divertidíssimos para mim, que agora sou um adulto com 40 e tantos anos. Mas para aquele rapazinho lá de trás, de 1980 e alguma coisa, que gostava de histórias em quadrinhos, de super-heróis, que gostava de livros de terror, ler Machado de Assis naquele momento não foi exatamente o momento ideal. Eu demorei aproximadamente 10 anos depois disso para conseguir me apaixonar de verdade e entender de fato todo o cinismo e toda a maravilha que existe dentro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que para mim hoje é um dos melhores livros do mundo. O que acontece é que muitas vezes essa tentativa de forçar o leitor mais jovem, forçar esse leitor que está apaixonado por Harry Potter ou por livros de ficção ou por livros de vampiros, forçar uma leitura de um clássico significa tirar dele essa linguagem atual, moderna, muito mais rápida e inserir esse jovem dentro de um mundo que ele ainda não está preparado para entender. E ele vai estar preparado daqui a alguns anos. Ele vai perceber a beleza que existe dentro de um clássico depois de um tempo em que ele tiver malhado aquela sua capacidade de leitura a ponto de pegar um livro e abrir e começar a se questionar se Capitu traiu ou não o Bentinho. Então a minha terceira dica é dar tempo ao tempo e inserir os novos apaixonados pela leitura dentro de um contexto em que eles realmente se sintam felizes, em que realmente se sintam apaixonados por ler. Bom, eu devo ter pelo menos mais meia dúzia de razões espalhadas aqui pelos cantos, atrás desses livros, para ter me apaixonado pela leitura. Mas agora eu queria ler aqui nos comentários as suas razões, os seus motivos para ter se apaixonado pelos livros. Quem sabe não são motivos que podem incentivar outras pessoas a também serem apaixonados pela leitura. Coloca aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Vamos começar a desenvolver uma ideia de, quem sabe, aumentar esse contingente populacional para muito mais da metade dos brasileiros que adoram devorar livros. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Gostando, deixa o seu joinha. Se ainda não segue o canal, clica aí para poder se inscrever. E compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo.